Boa noite, querido e querida. Graças e paz. Deus abençoe a todos. Amém. Mais um sábado aí com vocês. Mais uma live. Vamos para a segunda parte, né, do tema que a gente está tratando, o efeito prático da salvação, ainda sobre a doutrina da salvação, que é o tema das nossas lives, tá bom? Na próxima semana, querendo Deus, a gente conclui o efeito prático da salvação e também conclui essa série de estudos sobre a doutrina da salvação. Já adiantamos para todos aí qual vai ser a nova série de estudos. A gente vai estar tratando sobre livre-arbítrio, ok? A falácia do livre-arbítrio. Será que existe livre-arbítrio? Existe? Não existe? O que a palavra de Deus nos informa e nos respalda a respeito disso, tá? Vamos discutir bastante esta nova série de estudos, tá bom? Então, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai estar curtindo aí uma música do Mauro Henrique, né? Aonde está Deus? Uma música que tem uma mensagem assim muito forte para a gente estar refletindo sobre algumas coisas, tá bom? Então curtam aí Mauro Henrique, Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se
mensagem forte, né, para a gente refletir. Sem perdão não tem amor, e sem amor onde está Deus, né? Se eu não consigo estender a mão para ajudar o meu irmão, se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? E é um versículo que a gente tem falado muito aqui, né, lá de Hebreus, né? Procurem ter a paz com todos e a santificação ou a separação para Deus, porque sem isso ninguém conseguirá ver Deus. E a gente já explicou aqui várias vezes que é o que o mundo precisa enxergar em nós, Deus na nossa vida, agindo através da nossa vida para que outros possam ser alcançados, tá? Então, fica essa música aí para a tua reflexão, tá bom, querido? Bom, um abraço aí pessoal que já está aqui com a gente na live, né? A Elisângela Ferreira, Deus te abençoe, minha querida. Pastora Cristiane Freitas também, né? Boa noite aí também para você, querida. Obrigado aí pela participação, tá bom? E pessoal que vai chegar mais tarde, vai assistir mais tarde esse vídeo, nosso abraço também, nosso muito obrigado aqui, né? Você que vai estar compartilhando, entrando lá no nosso canal, se inscrevendo, curtindo os vídeos, deixando o teu comentário, tá bom? Nosso agradecimento aí a todos, tá bom? Então vamos lá para o estudo dessa noite, né? O efeito prático da salvação. A gente vai concluir a segunda parte desse estudo, tá bom? Espero que Deus possa falar ao teu coração nessa noite e sanar todas as tuas dúvidas a respeito desse tema, ok? A gente vai ver, nós vimos semana passada, né, sobre alguns meios que Deus usa na preservação dos santos, na preservação dos seus escolhidos, dos seus eleitos, e a gente vai ver nessa segunda parte do estudo outros meios que Deus usa na nossa preservação para que a gente continue perseverando, amém? Hoje a gente vai começar pelo meio muito interessante, né, que é a oração intercessória de Jesus Cristo, amém? O nosso único e suficiente Salvador, ok? E essa confiança na oração, ela é obtida quando oramos segundo a vontade de Deus. E é assim que Jesus orava, amém? E uma das orações até que ele deixou como legado e ensinou aos discípulos, aos apóstolos, e essa oração ela foi passada através de geração em geração, é uma oração completa e uma oração que todos nós conhecemos, e um trecho dessa oração, já que ele orava segundo a vontade de Deus, né? Um trecho dessa oração é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa oração é a oração do Pai Nosso, amém? É uma oração completa, onde contempla ali tudo daquilo que nós precisamos não, né? Necessitamos, porque muitas das vezes nem sempre aquilo que a gente pede é realmente aquilo que a gente necessita. Muitas das vezes é aquilo que a gente quer, né? Mas nem sempre aquilo que a gente quer realmente é aquilo que a gente necessita. Mas a oração do Pai Nosso é justamente e totalmente tudo aquilo que nós necessitamos, amém? E essa confiança na oração também, ela está baseada lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, quando diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos
ouve. Ou seja, Jesus ele tinha essa confiança na oração. João 11:42 também vai nos testificar dizendo o seguinte: eu sei que sempre me ouve. Amém? Então Jesus ele tinha essa confiança na oração. Então, portanto, queridos, quando Jesus ele ora pelos quais o Pai lhe deu, ele ora também para que esses, conforme João 17, versículo 11, sejam um, ok? E também, conforme João 17, 13, que estes tenham a alegria de Cristo completa neles. Conforme João 17, 17, que esses sejam santificados pela verdade e que esses estejam com Ele, ou seja, com o próprio Cristo Jesus, aonde Ele estiver, e para que vejam a glória dEle, conforme João 17, 24. E ele pediu tudo isso com confiança, porque ele sabia que o Pai sempre o ouvia. E as petições, as orações que Cristo elevava, diante do seu Pai, só podem ser respondidas com todos os seus, com Ele e vendo a sua glória para todo sempre. Amém? E Tiago 5,16 é um versículo muito interessante, né? A gente estava preparando esse estudo, nessa tarde, e algo aqui me chamou muito a atenção, né? Que diz assim: a oração feita pelo justo, vale ou pode muito em seus efeitos. Mas você já parou para se perguntar que justo é esse? Quem está orando para os próprios cristãos verdadeiros, quem é? É Cristo Jesus, ok? Cristo Jesus, um justo. Porque Romanos 8, 33 ao 34 vai nos dizer o seguinte: quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Portanto, a oração desse justo pode muito em seu efeito. E Jesus, sendo obediente como ele foi em tudo, a sua pessoa, com a sua oração pelos seus, elas são verdadeiramente aceitas pelo Pai. Amém? Então esse justo aí nada mais, nada menos é do que o próprio Filho de Deus, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Amém, querido? Só para chamar a tua atenção para esse versículo, porque muitas das vezes nós achamos que nós somos os justos. Amém? E eu já usei esse versículo aí de forma equivocada, com certeza, muitas das vezes. Amém? E sem me atentar que o justo aí, que Tiago está falando, é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? E só para basear ainda mais essa questão de justiça, a gente pode se lembrar novamente lá daquele versículo de Isaías que diz que as nossas obras de justiça são como o trapo de imundícia, ou seja, não significam nada diante de Deus. Amém?
E quando Jesus também, ele roga por Pedro para que Satanás não destruísse a sua utilidade no reino de Deus, Jesus estava confiante que o Pai o atenderia. É um outro exemplo aqui que a gente pode citar a respeito das orações, né, que Jesus, e da intercessão também que ele faz diante do Pai a respeito de nós, tá bom? Então ele roga por Pedro para que Satanás não destruísse a utilidade, né, no reino, e Jesus estava confiante que o Pai atenderia também essa oração. Por isso ele aconselhou Pedro da seguinte forma, Lucas 22, versículo 31 e o versículo 32, ele diz o seguinte para Pedro: quando você voltar para mim, ou seja, quando você se converter de verdade, anime os seus irmãos. Amém? Então, esse outro exemplo mostra a confiança com que Cristo orava. E os dons e a vocação de Deus na vida de Pedro eram sem arrependimento, né? Até porque Jesus não é Deus, Jesus não é filho, né, de homem para que se arrependa, nem que a sua palavra ela volte atrás. Muito pelo contrário, a sua palavra ela sempre vai atingir o propósito e o objetivo de Deus na vida dos seus. Ela nunca volta vazia. Amém? E a gente vê esses dons e essa vocação, né? Elas foram dadas sem arrependimento porque Cristo rogou por Pedro. E por Jesus rogar por nós, também os dons e a vocação de Deus na nossa vida serão sem nenhum arrependimento da parte de Deus. Com certeza, tenha certeza disso. Amém? E nessas verdades e exemplos, a gente entende que a oração intercessória de Cristo é um meio pelo qual Deus usa para garantir e efetuar a preservação dos seus. Amém? Então, vimos aí mais um meio de preservação pela parte de Deus em relação aos seus escolhidos, aos seus eleitos, tá? Que é a oração intercessória de Jesus. Agora vamos ver um outro meio também que Deus usa, que é a correção. Amém? A perseverança é um assunto que segue a realização da salvação, ou seja, a perseverança é um assunto somente para os que já são feitos filhos de Deus, ok? E sendo filhos, existe o aperfeiçoamento na santificação até a glorificação, como já vimos em estudos anteriores, ok? E uma atividade neste caminho é a correção do pai para com seus filhos, ok? Hebreus 12:7 vai dizer o seguinte: que filho há que o pai não corrija? E em outro versículo vai dizer que Deus corrige a quem ele ama. Amém? E qual é o pai que ama o seu filho e não usa da correção? Muitos têm uma ideia muito equivocada a respeito de correção, ok? Acha que a correção do Senhor é algo maléfico para a sua vida, que a correção de Deus é algo, vamos dizer assim, insuportável, tá? Mas a gente vai ver que não é dessa forma, ok? Porque o propósito da correção que vem ao cristão, enquanto ele trilha neste caminho aqui terreno, a correção ela vai servir para quê? Para o seu aperfeiçoamento,
vai servir para esse objetivo, para o aperfeiçoamento. A correção também, ela vai servir para a santificação desses cristãos, ok? Conforme diz Hebreus 12:10, para sermos participantes da sua santidade, ok? Essa correção também vai servir na vida do cristão para a produção do fruto pacífico de justiça. E essa correção é para o seu bem, ou seja, para ele não ser condenado com o mundo. E pela correção ser como a correção de um pai que se importa com o seu filho, ou seja, para corrigir e não para condenar ou destruir, a correção é um meio eficaz que Deus usa para levar os seus a perseverar até o fim. Amém? E essa correção saudável, ela vem por alguns aspectos. Por exemplo, ela vem pela palavra de Deus. Ela pode vir muitas das vezes pela obra da igreja. Ela pode vir pela obra dos seus oficiais. Ela pode vir pelas circunstâncias da vida. E tanto a vida física quanto a vida espiritual. Porque eu não sei se você sabe, você tem duas vidas, tá? Nós somos espíritos que possuímos uma alma e habitamos num corpo. É a nossa vida física e também a nossa vida espiritual. Amém? E essa correção é tida como sendo a correção do Senhor. Portanto, essa correção, ela é o quê? Ela é sábia, essa correção ela é justa e essa correção ela é eficaz. E por Cristo corrigir os santos corretamente, a preservação deles até o fim, ela é assegurada. E pela correção de Deus, trazer o cristão a maior fidelidade, e a gente pode ver um exemplo bem claro disso no livro de Jó, que declara o seguinte: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende, ou em outras traduções, aquele a quem Deus corrige. Jó, capítulo 5, versículo 17. Um abraço aí também para o nosso amigo José Jonico, que está participando da live. Deus abençoe. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Você e toda a sua família. Amém? Então, querido, não despreze a correção do Senhor. Ok? Não despreze a correção do teu Pai Celestial. Porque Hebreus 12, do versículo 12 ao 14, vai nos dizer o seguinte: portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Amém, querido? Outro meio que Deus usa para a nossa preservação: o próprio poder que Ele detém. Porque o nosso Deus é onisciente, melhor dizendo, onipotente e onipresente, tá? São os três atributos, né, de Deus, assim, em favor dos seus. E um desses atributos a gente vai falar agora, que é o seu poder. E o poder de Deus não é dependente da fidelidade do homem, tá? Não é. Mas, de forma contrária,
a fidelidade do homem é dependente desse poder. Amém? Filipenses 4,13 vai confirmar isso, porque vai dizer o seguinte: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em outra tradução, para você que não se situou com essa tradução da NTLH, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A gente faz questão de passar a NTLH porque olha a diferença. Posso enfrentar, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Na outra tradução diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E muitas pessoas confundem isso aí. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso fazer o que eu quiser. Pera lá. A gente tem que ler texto e contexto, tá bom? Todas essas coisas aí que o apóstolo Paulo está falando é o que? Perseguição, nudez, ele vem, destrinchando um monte de coisas, tá bom? E quando ele escreveu isso aí, ele estava encarcerado, tá? Então esse posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou seja, é passar por qualquer situação. E olha que ele passou por muitas situações. Comendo sem ter o que comer, vestido praticamente nu, preso ou em liberdade, com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso. Paulo experimentou todas as situações. Por isso que ele escreveu isso: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? E Gálatas 2,20 também: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ok? Então, a fidelidade do homem é dependente desse poder de Deus. E por ser um cristão, também não quer dizer que não é mais um vaso de barro. Romanos 7,18: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E por ser um cristão também, não quer dizer que é um incapacitado na sua própria força. Ou seja, não é a nossa força, mas é a força que Deus nos enche, nos capacita. Essa força vem dele, não é nossa. Romanos 7,24: miserável homem que sou. Amém? É Deus que capacita os seus com o seu poder. Portanto, este poder de Deus é o mesmo que ele implementa para preservar os seus até o fim. O que Deus quer, querido, o que Deus quer, ele faz. E ninguém pode impedir a sua mão de fazer o seu soberano e eterno desejo. A vontade expressa de Deus por Cristo é que os que foram dados a Ele estejam aonde Ele está eternamente. Deus quer que os que creem em Cristo tenham uma vida eterna também. E por Deus poder fazer tudo aquilo que Ele quer, os que em Cristo estão nunca hão de perecer, e ninguém os vai arrebatar estes da mão de Cristo ou do Pai, que é maior do que todos. Amém. Amém? O mesmo Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do nosso conhecimento, da glória de Deus,
na face de Jesus Cristo. O mesmo Deus que sustenta todas as coisas criadas na terra e no céu, pela palavra do seu poder, é quem aperfeiçoa aquela boa obra espiritual começada por Ele próprio no cristão. E essa obra será aperfeiçoada até o dia de Jesus Cristo. Amém. Aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la. Amém? E mesmo a carne cobiçando contra o Espírito, porque temos essa consciência que existe essa luta dentro de cada um de nós, ok? Mesmo tendo sido regenerados, mesmo tendo sido convertidos, mesmo tendo sido adotados, mesmo tendo sido justificados, mesmo estando no processo de santificação, existe esta luta da carne contra o Espírito. E estes opõem-se um ao outro. E mesmo Satanás e toda a hoste de maldade nos lugares celestiais, lutando contra o cristão, a Bíblia vai nos declarar que o cristão, ele possui o maior poder. E esse poder de Deus faz com que ele possa resistir aos ataques de Satanás, ao ponto que o velho inimigo, ele tem que fugir. Amém? E pelo poder de Deus, o cristão não será separado do amor de Cristo, mas será mais do que um vencedor. A Bíblia ela também declara isso. E ele é mais do que um vencedor, pois ele não somente triunfa sobre Satanás no último dia, mas ele também cresce espiritualmente pela tribulação, ele cresce pela angústia, ele vai crescer pela perseguição, ele vai crescer pela fome, pela nudez, pelo perigo, pela espada, ou seja, todas aquelas situações que o apóstolo Paulo ele descreveu. Nada disso, nem a altura, nem a morte, nem criaturas deste mundo ou de outro mundo, ok, podem nos separar do amor de Deus. Amém? E pelo poder de Deus, o cristão ele persevera na obediência, e perseverando na obediência, ele com certeza será preservado. Amém? Glória a Deus. Amém. O relatório bíblico dos santos, ele revela como esse poder de Deus é eficaz, tanto estimulando a perseverança na obediência, quanto na preservação até o fim. Ou seja, mesmo sendo sozinhos e fracos, amém? Nós temos essa eficácia desse poder de Deus atuando em nós. Um exemplo disso, Noé e os seus entraram na arca, e o que aconteceu com eles? Eles foram preservados. E podemos também mencionar a vitória no meio de oposições nas vidas de Jó, vitórias no meio de oposições, de tribulações, de provações na vida de Josué, na vida de Davi, na vida de Daniel, na vida de Pedro, na vida do próprio apóstolo Paulo, e nenhum destes se acharam fortes na carne. E foram todos fortemente perseguidos, mas foram todos também levados à fidelidade através do poder de Deus. Amém. Amém, queridos? Então, portanto, não confie em qualquer força da carne. Não confie. Nem em suas filosofias, ok? Mas descanse no poder de Deus de completar o que Ele mesmo começou.
enquanto procura ser obediente em toda boa obra, Deus ele nos preserva para perseverarmos na obediência. Amém? Amém. Um outro meio que Deus também usa na nossa preservação é o seu amor. Amém? Uma das causas da nossa salvação é o amor de Deus. Ok? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, diz a palavra. Ok? E este é um amor especial que faz parte da sua presciência. O amor particular de Deus, em primeira mão, ela vai trazer aos pecadores a salvação. E o salvo, porém, nunca é perfeito ou nunca vai ser perfeito enquanto trilhar na carne aqui nessa terra. Porque o pecado que habita na sua carne, né, cobiça contra o novo homem. E aquele homem espiritual que tem prazer na lei de Deus. Esse homem espiritual é aquele que nasceu dele na hora da regeneração. Tá? E nós já falamos sobre regeneração aqui, foi uma live inteira praticamente falando sobre regeneração. Você que porventura não assistiu, volta lá na nossa linha de tempo pelo Facebook, no nosso canal no YouTube. A gente gastou aqui praticamente uma live inteira falando sobre regeneração. Tá? É o processo aonde começa tudo na vida do cristão. Ok? E por esse cristão ter o pecado na carne, ele não é perfeito. Ele não faz tudo o que deseja para agradar a Deus. Mas mesmo que os erros e fraquezas tragam a correção, que por sua vez vai conformar esse cristão mais e mais à imagem de Cristo, a benignidade de Deus, ela não é retirada totalmente do Filho. Porque este amor especial de Deus que começou a salvação é instrumental na preservação dos salvos até o fim. Porque não existe a possibilidade, tá, de haver nada mais poderoso do que este amor. E nós somos vencedores por meio ou por aquele que nos amou. Tá? E só relembrando, Ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos amou primeiro. Um abraço aí para minha mãe. Nação, Deus te abençoe. Amém? Deus continue abençoando a vida de vocês também. Tá bom? Aí no Brasil, a todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos. Amém? Um abraço aí, que Deus possa continuar com a sua mão poderosa e amorosa, já que a gente está falando sobre o amor, né? Que Deus ele tenha misericórdia de todos nós nesse momento tão difícil que estamos passando. Amém? Essa semana a gente até recebeu uma notícia de uma conhecida nossa, uma irmã, né, a Patrícia Soares. Ela faleceu essa semana, né? E eu quero deixar aqui os nossos sentimentos para a família, para o Renato, para as filhas, né? Que o Espírito Santo possa estar confortando essa família. Eles eram lá eles são de Campo Grande, né? Uma família em que nós conhecemos e aprendemos a amar em Cristo Jesus. Amém? Deus possa
confortar esses corações. esses corações, né? Mais uma perda. A gente sabe também que Deus ele está recolhendo os seus, e era uma serva do Senhor, mas os que ficam, né, ficam com a dor da perda, e que o Espírito Santo possa confortar aí essa família, em nome de Jesus. E assim também outras famílias aí que infelizmente perderam entes queridos nessa pandemia, né? E só a misericórdia e o amor de Deus na nossa vida, queridos. Amém? Então não existe, querido, a possibilidade de haver nada maior do que este amor. Amém? Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? E devemos lembrar que o amor divino, ele é eterno, tá? Assim como Deus é. E sendo eterno, não tem começo e não tem fim, tá bom? O amor de Deus, ele pode ser manifestado em um menor grau por um determinado período, ok? Que ele é revelado em outras ocasiões, mas isso não quer dizer que a natureza do próprio amor ou a sua perpetuidade são diminuídas. Este amor ele continua eterno, apesar das fraquezas dos salvos, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos percalços, dos nossos deslizes, ok? Esse amor ele continua eterno. E as próprias fraquezas do cristão o fazem sentir envergonhado e miserável. E mesmo assim provocam o cristão a amar e a servir mais e mais a Deus, ao Salvador, até o fim. E pela certeza do amor de Deus continuar até o fim, Paulo poderia despedir a igreja em Corinto com uma bênção, uma igreja que, por sinal, tinha a sua própria porção, né, de erros graves, mas essa bênção incluía o amor de Deus estando com todos eles. E hoje também não é diferente, tá bom? Esse amor de Deus, ele excede, né, todo conhecimento, e muitas das vezes esse amor ele não cabe no nosso pequeno e limitado entendimento. A gente não consegue dimensionar esse amor, mas o que nos conforta é que Deus resolveu nos amar desse jeito, do jeito que somos. Amém? Desse jeito, do jeito que somos. Deus simplesmente resolveu nos amar. Imperfeito como somos, murmuradores como somos, mas simplesmente Ele resolveu nos amar. Amém? O amor de Deus, ele é incondicional. O nosso amor não. O nosso amor muitas das vezes é condicional. Eu amo, mas se fizer isso, se acontecer isso, se determinada coisa evoluir, aí eu amo. Mas Deus, ele não age assim. O amor de Deus é incondicional. Amém? E graças a Ele que é incondicional. Amém? É por causa desse amor, é por causa da sua misericórdia, é que ainda estamos aqui. Amém? Porque se não fosse dessa forma, já teríamos padecido. Amém? Mas graças a Deus que Ele é soberano, que Ele nos amou primeiro e que com esse amor Ele nos atraiu. Amém?
mais nenhuma, nós não teríamos o querer de procurá-lo, de servi-lo, mas esse amor que tem quebrado essas barreiras, esses muros de pedra dentro de nós. Amém? Deus, Ele possa continuar quebrando, esmiuçando todas as pedras que ainda tem dentro de cada um de nós. Amém? E que Ele complete essa obra em nossos corações. Amém? O amor de Deus pelos seus é igual àquele amor que Ele tem para com Cristo Jesus. Ou seja, tão inseparável, eterno, imutável o amor de Deus Pai para com Deus o Filho. E esse amor é o mesmo amor para com aqueles que são feitos seus filhos por Cristo Jesus. A preservação, queridos, ela é entendida pelo fato que este amor garante que nenhum desses será perdido. Amém? A perseverança é entendida pelo fato que este amor incentiva os filhos a amarem o Salvador até a hora em que eles serão glorificados. Amém? Tão importante quanto a presença do Espírito Santo, a utilidade da palavra, a oração intercessora de Cristo, a correção e o poder de Deus na perseverança e a preservação dos santos, tão importante é o amor divino para com os seus. E só para a gente encerrar esse meio que é o amor de Deus, no livro A Cruz do Rei, de Tim Keller, eu li uma ilustração nesse livro que fala justamente, né, desse amor incondicional de Deus por nós, porque o amor incondicional, ele também é um amor doador, e a prova disso é que nesse amor doador Deus doou o seu único filho em favor de nós. E numa ilustração desse livro, eu até aconselho esse livro você ler, né, A Cruz do Rei, de Tim Keller. É um livro muito edificante. E uma ilustração que o Tim Keller usou no livro, ele falando que alguns anos atrás houve um incêndio, né, num parque muito famoso lá nos Estados Unidos, né, parque de Yellowstone. Houve um incêndio de grandes proporções nesse parque e a brigada de incêndio foi chamada, os bombeiros chegaram lá e conseguiram controlar o fogo. E um dos bombeiros relatou o seguinte, que ele chegou em uma árvore, a árvore estava totalmente, né, carbonizada e tinha um pássaro grudado na árvore ali. O pássaro estava com as asas abertas e o bombeiro, ele pegou um galho de uma árvore para tirar o pássaro dali, e quando ele estava mexendo ali no pássaro, né, retirando ele ali do tronco dessa árvore, ele escutou um barulho e achou estranho e foi puxando ali. Quando ele puxou uma das asas desse pássaro, atrás do corpo ali do pássaro estavam 2 filhotes vivos desse pássaro. Ou seja, esse pássaro, ele
protegeu a vida dos seus filhos. Ele deu a sua própria vida em favor dos seus filhotes ali. Coisa linda. E o Tim Keller, fazendo uma analogia, foi isso que aconteceu comigo e com você. Porque quando os soldados ali retiraram o corpo de Cristo da cruz, né, fazendo uma analogia com aqueles filhotes que sobreviveram ao incêndio, porque o pássaro ele protegeu ali com o seu próprio corpo os seus filhotes. Isso aconteceu comigo e com você na cruz, porque quando os soldados despregaram Jesus da cruz e retiraram o corpo, espiritualmente estava ali atrás do corpo de Cristo Jesus, eu e você. Jesus deu a sua própria vida em favor de mim e de você, em favor de todos nós. Amém? Amém. Então é um livro aí que eu indico para você ler, tá? Além dessa ilustração, tem outras situações ali que é para parar, para pensar, para refletir. Amém? Desse amor doador, desse amor incondicional de Deus por nós. Amém? Vou deixar a Darlene falar um pouquinho. Amém? Um abraço aí para o Marcelo Soares, que está assistindo. Dá um abraço aí na Lívia, o Marcelo, em toda a família. Obrigado aí pela participação. Tá bom? A Darlene vai falar agora sobre um outro meio, que é a graça de Deus. Amém? Amém. A graça de Deus, ela é uma ação gloriosa ou uma maneira gloriosa em geral. Mas, mais precisamente, é a influência divina sobre o coração e a sua manifestação em vida. Essa influência pode ser literal, pode ser figurativa ou espiritual. A graça trouxe a implantação da semente incorruptível na alma do cristão, ao ponto que esta nova natureza não pode pecar e tem prazer na lei de Deus. Mesmo enfrentando limitações físicas e oposições espirituais, essa influência divina, ela basta. Essa graça basta no sentido que é mais forte que qualquer oposição contra o cristão, ou qualquer, contra o cristão, ou qualquer oposição contra o cristão, ou qualquer outra contra a vontade de Deus, ou qualquer outra operação, qualquer outra operação contra a vontade de Deus. A graça de Deus é suficiente e ela nos contenta plenamente. E é por ela que o cristão persevera até o fim. Aquele que confia no seu próprio coração, ele é insensato, pois este está confiando meramente num braço de carne. Porém, aquele que espera no Senhor conhecerá a contínua influência divina sobre a sua vida e renovará as suas forças ao ponto de não desfalecer, mas ser fiel até o fim. Precisamos ser fiéis até o fim. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. E existem, queridos, muitas provações na vida do cristão. Tá? E essas provações, elas vêm para a nossa correção, elas vêm para o nosso bem, elas vêm para a própria glória de Deus. E todavia, pela graça que basta o cristão, ele é mais do que vencedor. E no meio de todas as aflições, Deus ele não desvia a sua misericórdia e com a sua influência opera para que não sejam abalados os pés do seu povo. Ou seja, a graça ela fortalece o cristão na tribulação. E pela sua obra, o coração do cristão ele é consolado e confirmado ao ponto de ser ativo em toda a palavra, em
toda boa palavra, melhor dizendo, e em toda obra perseverante, tá bom? E pela obra de Deus, pela graça que basta, o cristão ele é aperfeiçoado em toda boa obra, continuando naquilo que é agradável a Deus até o fim. A graça de Deus também é suficiente na sua natureza, mas o cristão ele precisa crescer nessa graça na sua vida diária. 2 Pedro 1, versículo 5 ao 7. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar à bondade a fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o amor. E 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça. Colossenses 1,10. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O cristão, queridos, ele cresce na graça por exercitar-se na obediência da palavra de Deus. E uma dessas atividades espirituais é a oração. Cristo, ele achou necessário orar pela preservação do seu povo. Paulo, ele achou conveniente orar pelos cristãos tessalonicenses para que crescessem na graça e em toda boa obra de fé com poder. E podemos também achar proveitoso em orar por nós mesmos e pelos outros cristãos para que possamos frutificar em toda a boa obra de forma semelhante. Amém? Amém. Querido, obrigado aí pela tua participação. A gente está encerrando essa live, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser e permitir, estaremos aqui novamente concluindo, né, o efeito prático da salvação. Vamos falar de outras obras, de outros meios que Deus também usa, tá bom? Para preservação dos santos, ok? Vamos falar da sabedoria de Deus, tá bom? Vamos falar também sobre a imutabilidade de Deus, ok? Vamos falar sobre as promessas de Deus, tá? Sobre esses meios. E vamos dar um fechamento da base da preservação do cristão, encerrando assim a série de estudos sobre a doutrina da salvação. E querendo e permitindo Deus também, vamos iniciar a nova série com o tema livre-arbítrio, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado aí pela participação de todos, pela participação daqueles que vão assistir mais tarde ou em outra oportunidade. Nosso muito obrigado, né? Reiteramos aqui o pedido de você se inscrever no canal, tá? O link do canal tá aí na chamada da live, aí no Facebook, ou se você quiser, procure por Eclesia Chamados para Fora lá no YouTube. Entre, se inscreva, assine, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho de notificação para que assim que a gente lançar outros estudos você possa estar inserido e informado a respeito, tá bom? Grande Um abraço aí também a pro pessoal que chegou aí depois, o meu primo Luiz Antônio, né? Karina. E minha irmã Karina. Deus abençoe o Luiz, Deus Tá bom? abençoe a Karina, todos vocês aí. Em nome de Jesus, que Grande Deus te abraço. abençoe nessa noite, né? Mais uma vez aí, nosso muito obrigado a todos, tá bom? Que Deus te abençoe e supra todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, amém? Que a boa Amém. mão do Senhor esteja cobrindo a tua casa, cobrindo a tua família, te abençoando, Em nome de Jesus. te livrando, ok? Te guardando Amém. em Cristo Jesus, amém? Muito
Muito obrigado aí a todos. Boa noite. Amém.